Brasil de volta ao mapa da fome. 3 em cada 10 brasileiros, ou 61 milhões de habitantes do nosso país, enfrentam atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Esses dados são de um relatório da FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura, e eles foram divulgados ontem, na quarta-feira. Do total, 15 milhões e 400 mil brasileiros sofrem com insegurança alimentar grave, ou seja, eles não sabem se poderão fazer a próxima refeição. Quer dizer, não é uma pessoa que não consegue se alimentar de forma alguma, mas ela não sabe, por exemplo, se vai chegar em casa e vai ter o jantar, ou se ela, comendo durante a noite, ela vai ter uma refeição no dia seguinte, em que momento do dia ela vai ter essa próxima refeição. Então, esse é um quadro de insegurança alimentar grave. Entre 2014 e 2016, eram 3 milhões e 900 mil pessoas nessa situação. E a entrevista aqui à Band News FM, o representante adjunto da FAO no Brasil, Gustavo Chianca, afirmou que a saída para esse problema passa, claro, pela economia. Nós temos que melhorar a nossa situação econômica para toda a região. As pessoas têm que ter mais recursos, porque não é falta de alimento. O que não tem é a condição financeira dessas pessoas acederem a esses alimentos em quantidade e qualidade. Então, isso significa que nós precisamos melhorar a renda do brasileiro e a renda das pessoas da América Latina. E aqui só uma pontuação importante, né? Obviamente que a pandemia agravou essa situação, mas não é justificativa para essa situação. Diversas reportagens já feitas aqui no Brasil, fora do Brasil, mostram que, pelo menos desde 2019, há, de fato, um desmonte de políticas que foram históricas para que o Brasil saísse do mapa da fome. Então, 2019 é anterior à pandemia, portanto, a gente teve, de fato, uma destruição de instituições, de políticas que foram muito importantes para que o Brasil saísse do mapa da fome e agora, infelizmente, retornasse a esse mapa. Aliás, a própria FAO falou isso ontem, né? Que é algo que vem acontecendo nos últimos anos, no período pré-pandemia. É importante também lembrar que esse mapa da fome, o que é entrar no mapa da fome de volta, né? Voltar a esse mapa da fome, os dados são o seguinte: o que a FAO leva em consideração que um índice de 2,5% da população estaria numa situação absolutamente crítica, de total miserabilidade, não é? E aí o Brasil atingiu pouco mais de 4% dessa população, que é o mais baixa possibilidade de sobrevivência, né? Digamos assim, sem acesso a praticamente nada. Então é isso, o Brasil subiu e subiu bem, e é isso. Tem esse histórico aí anterior à pandemia, muito embora a pandemia tenha escancarado e agravado muito dessa situação. E a gente segue... Só para dar um exemplo prático para o nosso ouvinte, eu lembro, Sheila, muitos anos atrás, quando ainda estava no Sul, a gente tinha a divulgação desse índice, e aí eu fui tentar fazer uma reportagem para explicar, para ser um pouco dos números, o que era você viver com essa situação. E aí eu lembro que eu entrei num depósito de catadoras, eram catadoras mulheres na região metropolitana de Porto Alegre, que a gente está falando, né? E conversei com uma delas. Era uma mulher que ela vivia ali com meio salário mínimo por mês, com 3 filhos. E aí eu disse, como é que é seu dia a dia? O que acontece? Ela disse assim, olha, eu mando meus filhos para a escola, porque pelo menos na escola eles têm alguma coisa para comer. Em casa, o que eu faço é assim, às vezes eu tenho um arroz e aí eu tento colocar um molhinho, alguma coisa, para dar a sensação de que tem algum gosto a mais ali naquele arroz. E aí eu lembro que no final da conversa com ela, ela me disse assim, sabe o que é um dia feliz para mim? É quando eu encontro um restinho de batom, quando eu tô catando as coisas aqui, ou de shampoo. Porque as pessoas pensam que eu tô aqui e eu não tenho vaidade, e eu tenho. Então eu fico tão feliz quando eu tô catando e encontro um restinho ou de shampoo ou de batom, para que pelo menos eu possa me sentir um pouco mais bela. Eu nunca vou esquecer desse depoimento, porque é isso, quer dizer, a pessoa não tem um mínimo. O filho tem que ir para a escola para comer, é isso. A escola ali era basicamente o lugar onde ele comia, né? É onde tinha a refeição. E a vaidade, que é a beleza, que é tão importante na vida da gente, ela vinha desta forma. Então, é disso que a gente está falando. A humanidade, né? A humanidade. Uma coisa de se reconhecer como ser humano. É inadmissível alguém passar fome em 2022 e no Brasil, né? No Brasil. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Só para não deixar passar aqui, para dar os percentuais certinhos, um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da sua população enfrenta falta crônica
de alimentos. No Brasil, a fome crônica atingiu agora pouco mais de 4%, e aí, pelo levantamento, a situação no país é mais grave, portanto, do que a média global. A gente vai seguir, é claro, acompanhando esse assunto, até porque o aumento de preços prossegue, né?